Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, preocupados por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Amém. Irmão, nós não temos que estar preocupados com o amanhã, com as coisas desse mundo, referente às coisas deste mundo. Nós não temos que estar preocupados com o amanhã, referente ao que eu vou vestir, o que eu vou comer. Que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Nós não temos que estar preocupados com as coisas desse mundo. Nós temos que nos preocupar, sim, com a salvação, com a vida eterna. A nossa situação diante de Deus como está. Nós não temos que estar preocupados, irmãos, com algo que aconteceu lá atrás, lá no passado. Algo que aconteceu quando você, quando eu, quando nós não conhecíamos a Jesus Cristo. Porque se nós ficarmos preocupados com o que aconteceu lá no passado, nós não vamos viver o novo que Deus tem preparado para nós. Se nós ficarmos preocupados com as coisas velhas, com as coisas antigas, nós não vamos viver o que Deus tem preparado para nós hoje. E o que Deus tem preparado para nós no dia que Ele vier, que é a vida eterna, que é a salvação. Se há algo ainda no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, lá de trás, que tem atrapalhado a nossa convivência, tem atrapalhado a nossa vida, tanto a vida aqui nessa terra, quanto com Deus, porque quando nós deixamos algo no passado ficar na nossa mente, nós não estamos bem com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, irmãos. Nós não podemos estar pensando no que passou, pensando nas coisas que ficaram para trás. Não, nós temos que viver o hoje e buscar estar na presença de Deus, para que no dia que Ele vier, nós subamos com Ele. Nós temos que esquecer o passado. Por isso que aqui Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as suas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Irmãos, tem muitas coisas que a gente às vezes fala para Y, para X, e não resolve nada. E esquece de falar para Deus, que tem a solução para tudo e para todos. Para toda e qualquer situação, Deus tem a solução. Muitas vezes nós falamos da nossa vida para todo mundo, mas esquecemos de falar para Deus. Esquecendo de dizer para Deus: Senhor, a minha vida está assim, está assado, aconteceu assim, eu errei, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, e pedimos perdão, Ele nos perdoa. E a Bíblia diz que dos nossos pecados, Ele já não lembra mais. Ele joga no mar do esquecimento. Quem vive trazendo a lembrança do passado, a nossa mente, ao nosso coração, é o nosso adversário, é Satanás. Porque ele não quer que nós prossigamos para o alvo. Ele não quer que nós prossigamos porque Deus tem preparado para nós, para a vida eterna. E se nós continuarmos pensando nas coisas que ficaram lá atrás, nós não vamos viver o novo que Deus tem preparado para nós. Filipenses 4:6 ainda. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E quando nós fizermos isso, o que é que vai acontecer? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Cristo Jesus. Você vê como tudo muda quando nós colocamos as nossas situações diante de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vem sobre nós e sobre o nosso coração. Aí nós vamos ter uma paz verdadeira. Aí nós vamos ter uma paz que vem de Deus. Nós vamos ter uma paz que vem de Cristo. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 7. Depois que nós fizermos o que o versículo 6 nos manda fazer, depois que nós obedecermos o que Deus manda fazer, no versículo 6, através do apóstolo Paulo, e o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Não temos que estar preocupados com as coisas desse mundo. Nós temos que nos preocupar, sim, com a salvação, com a vida eterna. Não é o carro, a casa, os bens material, a fazenda, a boa aparência, a boa eloquência, diploma, que vai nos levar à vida eterna, não. É nossa comunhão com Deus. É nossa comunhão com Deus. Infelizmente, tem muita gente aí com todos esses requisitos que eu falei, mas não tem comunhão com Deus. E aí? E se Jesus voltar? Vai ficar, irmão. Vai ficar. E quem ficar aqui nessa terra, depois que Jesus vier buscar o dele, é só sofrimento, irmão. Só sofrimento. E aquele que não for com Jesus, for para o outro lado, para o fogo eterno, para o inferno, é sofrimento a eternidade inteira. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que ser merecedores para quando Jesus vier, nós subirmos com Ele para a glória eterna, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá em Lucas. Você vê que ele começa dizendo aqui no versículo 34, olhai por vós. Cada um de nós tem que olhar por nós mesmos. Para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. Os cuidados com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra. Nós não temos que estar preocupados com as coisas dessa terra. Nós temos que nos preocupar, sim, em obedecer a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, para estarmos em comunhão com Ele. Para que no dia que Ele vier nos buscar, nós estejamos preparados para subir com Ele, para ir viver a vida eterna ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Vamos para Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. Para não ficar só nas minhas palavras, irmãos. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Temos que nos preparar, irmãos, para a vinda do nosso Jesus. Às vezes nós olhamos para um templo, para uma igreja, ela está cheia, está lotada, está esbarrotada. Mas quantos tem naquele lugar salvo? Quantos verdadeiramente tem naquela multidão que verdadeiramente está buscando a Deus? Quantos tem no meio daquela multidão que verdadeiramente tem um coração voltado para Deus? A Bíblia diz que com Jesus andava uma multidão, mas eram poucos. A maioria das vezes era um
chegava, se prostrava, se humilhava diante dele, verdadeiramente. E aquele, no meio daquela multidão, aquele que chegava, se prostrava diante dele, ele era curado, ele era liberto, ele era salvo. E a multidão que estava lá, era só por estar, só por acompanhar, só como diz hoje aí no mundo, só pelo ombro a ombro. E nós não temos que andar a olhar para a multidão, nós temos que olhar para Jesus Cristo. E se temos algo que precisamos, que queremos, temos que nos colocar diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, e só nós, eu e ele, você e ele, dentro do seu quarto, o que você clamar a ele, em oculto, ele vai te recompensar. Porque não é no meio da multidão. No meio da multidão tem muita gente, mas infelizmente, se Jesus voltar hoje, vai ficar. Mateus 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, quer dizer, ao encontro de Jesus. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as 5 prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, quer dizer, dormiram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O esposo aqui, irmão, é Jesus Cristo. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vai lá. Depois do Luiz Paulo. O outro lá. Não, do lado de lá. Muito obrigada. Volte sempre. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quer dizer, as loucas não estavam preparadas para a chegada do esposo. Elas não estavam preparadas para a hora que Jesus vinha buscar ela. Eram 10, estavam as 10 juntas, estavam as 10 dormindo, adormeceram. Mas quando o esposo bateu, as 5 loucas não estavam preparadas. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. 10. Então elas, indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou as portas. Você vê a diferença de quem está preparado para aqueles que não estão? As 5 loucas não estavam preparadas. Quando o esposo chegou, as prudentes estavam preparadas, estavam cheias do azeite, estavam cheias do Espírito Santo, estavam preparadas para ir para o céu. Mas as loucas não. E as loucas queriam que elas, as 5 preparadas, dividissem o azeite com elas. Ela disse: não, vai faltar para você e vai faltar para nós. Vai comprar. Elas foram. Quando elas foram comprar, Jesus chega e bate a porta. E elas não estavam. Por quê? Porque elas tinham ido comprar. Elas não estavam preparadas. E quantas pessoas hoje estão dentro da casa de Deus e não estão preparadas para esse dia? Não estão preparadas para a vinda de Jesus. Por quê? Porque não estão dando ouvido à palavra de Deus. Porque não estão obedecendo a palavra de Deus. Porque não estão praticando a palavra de Deus.
Muitos estão fazendo o que o seu ego pede, o que o seu coração pede. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Está vendo que tristeza? Isso representa o que, irmãos? A igreja. Isso representa aqueles que estão na igreja, estão na multidão, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Não estão fazendo conforme a palavra de Deus ensina, instrui. Não estão obedecendo, não estão fazendo a vontade de Deus. Vai chegar esse dia que ela vai se prostrar diante de Jesus e ele vai dizer: parta de mim que eu nunca te conheci. Mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, expulsei demônio em teu nome. Nunca te conheci. Olha que tristeza. Passar a vida inteira dentro da igreja e por falta de obediência à palavra de Deus, por falta de comunhão à palavra de Deus, por falta de não obedecer à palavra de Deus, chegar aquele dia e a porta fechar e ela não entrar. Irmãos, que nós não venhamos nos deixar ser enganados. Estão pregando aí uma porta muito larga, estão pregando aí uma facilidade que não existe. A porta continua estreita, o caminho é apertado e poucos a encontrarão. Repito, a porta continua estreita, o caminho é apertado e poucos a encontrarão. Não se engane com essa facilidade que estão pregando aí, não. Não se engane com esse evangelho de facilidade, que você vai fazer isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro. Deus vai te dar quando você obedecer a palavra dele. Quando você buscar em primeiro lugar o reino dele. Aí sim, o reino dele e a sua justiça. O que você necessita, o que eu necessito, o que nós precisamos, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos, irmãos. Jesus não sabe, os anjos não sabem. Só o Pai sabe o dia que ele vai vir para buscar os dele, para buscar a igreja dele. Você vê como não é fácil, que nem o próprio Jesus sabe. Temos que estar vigilantes, irmãos. Temos que estar em comunhão com a palavra de Deus, fazer o que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina em nome de Jesus. Para que no dia que Ele vier nos buscar, nós estejamos preparados, como essas 5 virgens estavam. Versículo 10. As loucas foram comprar e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, chegou Jesus, e as que estavam preparadas, que eram as prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E quando Jesus vier, irmãos, nós estejamos preparados para que as portas não venham ser fechadas. A Bíblia fala de Noé. A Bíblia fala de Noé. Noé, Deus achou graça nele, Deus mandou ele construir uma arca. Por quê? Porque o povo daquela época estava corrompido igual está o de hoje. A Bíblia disse naquele tempo: vendia, casava-se, dava-se em casamento. Tudo mesmo as coisas que estão acontecendo hoje acontecia lá atrás. Deus se irou com aquele povo. Deus mandou Noé construir a arca. Noé passou 120 anos construindo a arca. E Noé dizia: vai vir um dilúvio. Vai vir um dilúvio. Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir. Ele chamava Noé de quê? De louco. De louco. Esse velho está louco. Nem orvalho cai na terra. Mas quando chegou aquele dia,
E Deus disse: Noé, entra tu e tua casa na arca. E o próprio Deus fechou a porta por fora. Quando a chuva começou, era gente batendo. Abre, abre, não tinha mais jeito. Depois que Jesus fecha a porta, irmão, a Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. E quando ele vier nos buscar, nós estejamos preparados para subirmos com ele. E não para acontecer o que aconteceu com essas virgens, que quando elas chegaram, a porta já se encontrava fechada. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Esse é o recado de Deus para nós nesta noite, para que nós venhamos nos preparar, venhamos estar preparados, venhamos estar em comunhão com Deus, para quando Ele vier, a porta está aberta, para nós entrarmos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, palavra dura, mas se Deus manda, nós não podemos nos omitir, senão nós vamos cair no pecado da omissão da vida. Então, quando Deus manda, nós temos que falar, nós temos que dar o recado de Deus. O recado de Deus é para mim, para todos nós. O recado de Deus, quando Ele nos dá uma palavra primeira, é para nós, para que nós venhamos passar para a igreja. Irmãos, não aceite a facilidade que estão ensinando. Não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para nós. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós formos fortes e corajosos, perseverarmos na presença de Deus e não desistirmos, a porta vai estar aberta para nós. Mas se nós retroceder, voltar para trás, desistir, Ele diz que Ele não tem prazer na alma daquele que volta atrás. A luta está grande? Prossiga, continue, não volte. Porque se nós voltarmos, se nós já estamos aqui para chegar naquele quarto piso, se nós voltarmos, nós vamos ter que começar tudo de novo. Vamos ter que começar tudo de novo. E vai ficar mais longe. Se nós estamos aqui, prossigamos por algo. Prossigamos para chegar onde Deus preparou, onde Deus quer que nós cheguemos, que é a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode orar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, em reverência a esse Deus Todo-Poderoso.